A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana Gomes, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, que Jesus nos abençoe e que o estudo dessa noite nos seja esclarecedor. Que ao final do estudo nós possamos estar um pouco mais esclarecidos e queremos mais uma vez agradecer a essa emissora que tão gentilmente nos cede esse espaço, oportunizando então levar a palavra de Jesus a um número maior de pessoas. Nós vamos trabalhar um pouco essa noite o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro Consolador, ditado por Emmanuel, e o livro Taça de Luz, ditado por André Luiz, ambos psicografia de Chico Xavier. Jesus, como o maior educador que o mundo já conheceu, usava pequenas histórias em seus encontros com o povo, por acreditar que elas facilitariam o entendimento da mensagem da sua Boa Nova. Por que Boa Nova? Jesus veio trazendo mesmo uma nova vivência, veio trazendo um novo conceito de amor a Deus, quebrando aquele velho paradigma do Deus castigo. Aí tudo que Jesus nos trazia, foi chamado de Boa Nova exatamente por isso, porque ele nos trouxe uma nova postura, do amor de Deus. E o estudo hoje é sobre alguns dos ensinamentos de Jesus trazido por Mateus no capítulo 22, versículos de 1 a 14. E vem falando sobre uma de suas famosas parábolas. E o conteúdo das parábolas, em suas entrelinhas, sempre comporta muitas interpretações, inclusive algumas contraditórias. E essas diferentes percepções foram motivo de desavenças por séculos entre os próprios cristãos, que acabaram por criar tendências diferentes com vários ramos do cristianismo. Por isso que a gente tem várias religiões com interpretações distintas, da mesma passagem do Evangelho, da mesma passagem da Bíblia. Mas o Espiritismo, como a terceira revelação, aquele que veio realmente para nos esclarecer, mostra-nos, através do Evangelho de Jesus, a verdade que ele quis nos trazer com as suas parábolas, que era exatamente nos mostrar o caminho que nos aponta como trabalhar o amor a Deus e ao próximo, como trabalhar nossa fé, nossa reforma, como fazer desse caminho uma realidade em nossas vidas. Hoje vamos falar um pouco sobre a necessidade de aproveitarmos todas as oportunidades que nos foram concedidas e preparadas para melhorarmos nossa vida e a nossa condição aqui encarnados, para que possamos alçar o plano espiritual. Vamos aprender que aqueles que são mais estudiosos, cientes de seus deveres, aproveitam sim o ensejo da vida para conseguir alcançar o plano espiritual. Porque o fato de estarmos aqui, gente, reencarnados, é motivo de júbilo, É motivo de festa, sim. Mesmo que estejamos, neste momento, vivendo uma situação muito triste, com muita dor, muita perda, ainda assim, nós fomos premiados com mais uma oportunidade de promovermos a nossa mudança, para que a gente consiga chegar inteiro no plano espiritual, no encontro com Jesus. Porém, aqueles que não se aproveitaram ou ainda não aproveitam, por negligência, descuido ou preguiça, estão perdendo a oportunidade da reencarnação, que é bênção divina, e perderão mais uma vez a possibilidade de adentrar no reino de Deus quando do nosso desencarne. E quando a gente fala de preguiça, gente, é preguiça mesmo. Matar o homem velho que existe na gente dá muito trabalho. Mas antes de adentrarmos na parábola, nós vamos fazer só um pequeno parênteses para explicar o título do estudo da noite, muitos chamados e poucos escolhidos. Se fôssemos analisar no sentido literal, veríamos que não teria sentido. Deus, como Pai amantíssimo que sempre é, jamais poderia escolher entre seus filhos. Ele não escolheria um em detrimento dos outros. Forma
Os chamados são os que recebem o convite divino para aquisição de conhecimento, que nos permite ser melhores pela vivência do amor ao próximo, pela vivência da caridade e tantas outras virtudes. Então, todos nós somos chamados para ter acesso a essa felicidade. E já os escolhidos, eles não são escolhidos por Deus, mas por nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio. É o homem, que escolhe para aceitar os conhecimentos do Evangelho, é o homem que escolhe pautar a sua vida sobre os princípios e a orientação de Jesus. Então, se o mundo está violento, se o mundo está convulsionado, sem amor, não é porque Deus deixou de chamar os homens, deixou de chamar os seus filhos, mas porque os seus filhos, os homens, estão surdos ao chamado. Esses homens não se fizeram escolhidos para serem felizes. Então agora nós vamos ver, sobre a parábola propriamente dita. A parábola, muito nós já conhecemos, é do festim das bodas, que está lá em Mateus 22, 1 a 14. E a parábola nos diz o seguinte: tendo ido ao templo de Jerusalém, onde conversava com os príncipes, sacerdotes e fariseus, Jesus começou a falar-lhes sobre parábolas. O reino dos céus se assemelhar a um rei que, querendo festejar o casamento do seu filho, enviou seus servos para chamar os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei novamente despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, está tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se incomodaram com isso e se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram os servos e o mataram, depois de lhes haver muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei ficou muito encolerizado e mandou contra os seus convidados suas tropas, que exterminou aqueles assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem guardou silêncio. Então o rei disse a seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lança-os nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, com o Evangelho, segundo o Espiritismo, a nossa compreensão das palavras de Jesus se ampliou e, com isso, o ensinamento dele se agigantou aos nossos olhos e se tornou muito mais palpável, muito mais perceptível. Inclusive, no livro Consolador, na questão 290, Emmanuel nos fala que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. O que isso quer dizer? Que nenhum de nós é capaz de prever a abundância da colheita quando as sementes do Evangelho caem em um coração preparado. Um coração evangelizado transforma as pessoas em árvores vivas de amor, de misericórdia, de sabedoria. Por isso é tão importante a gente estudar para que possamos compreender o Evangelho verdadeiramente. Agora vamos à parábola verdadeiramente dita. Na parábola já lida, o rei é Deus, nosso Pai Celestial. E o festim das bodas simboliza o quê? O reino dos céus, onde tudo é felicidade, alegria, Toda festa de casamento é uma alegria, É felicidade. E cujo advento coube ao Cristo anunciar.
e preparar para nós. E o banquete simboliza, na realidade, todos os recursos que Deus provê e nos oferece gratuitamente. Nós não temos que comprar absolutamente nada para evoluirmos espiritualmente. Basta a nossa vontade. Então a gente não tem que gastar, materialmente falando, nada para que a gente possa crescer. Jesus, na realidade, ele compara o reino dos céus a uma festa de casamento do filho de um rei. E por que uma festa de casamento? Em todos os textos que tratam da tradição do povo hebreu, veremos que a união do ser humano com Jesus, com Deus, é simbolizada pela figura do casamento. Nós vamos encontrar no livro dos profetas Isaías, Jeremias, Oséias, que quando alguém se entrega a Deus de uma forma completa, acontece ali um casamento. Porque é o momento, o casamento para eles é o momento de maior entrosamento entre duas pessoas. E como a gente já mencionou que Deus, o rei é Deus, neste caso, o noivo é simbolizado pelo filho do rei, que nada mais é do que Jesus. E Emmanuel nos diz que o Consolador, no livro Consolador, que a humanidade vive até hoje um período de noivado, um noivado com a revelação da lei divina. Não se operou ainda a união definitiva. O evangelho ainda não foi completamente incorporado ao nosso comportamento. Portanto, não houve ainda o casamento. E aí, continuando nossa parábola, o rei envia seus servos para chamar os primeiros convidados. E se a gente fosse, só fazer um parênteses aqui, falar sobre esse convite e trazer para a nossa vida, nós precisaríamos lembrar, gente, de que todos nós somos chamados, sem exceção, pela providência divina, para usufruirmos desse banquete, da regeneração. A cada manhã nós temos uma oportunidade, a cada manhã nós temos a oportunidade de fazer diferente. E ao longo da história, a providência divina jamais cessou de enviar à terra os seus emissários, cada um deles encarregado de revelar pouco a pouco a face da verdade que chegou vitoriosa até nós com a restauração dos ensinos de Jesus através do seu evangelho. Então, os primeiros convidados da parábola são os hebreus, que foram aqueles primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. E é a eles, gente, aos hebreus, que Deus transmite a sua lei verdadeiramente através dos primeiros emissários, que foram os profetas, anunciando a vinda do Messias, que seria Jesus, e estimulando aquele povo a se conduzirem de forma mais condizente com as leis divinas que foram reveladas lá no Monte Sinai, através das tábuas da lei entregues a Moisés, chamando o povo hebreu a começar a partir dali a viver as leis morais. Mas, infelizmente, as palavras dos emissários não encontraram receptividade entre os hebreus, porque eles desprezaram os chamamentos, eles ainda estavam preferindo a prática do culto exterior. E o rei novamente envia outros servos para reafirmar o convite, aguardando-os para a festa. Eles, porém, não atendem novamente o seu convite. Mas o Deus, gente, na sua infinita misericórdia, não obstante a má vontade manifestada por eles, Deus lhes envia então o seu próprio Filho Jesus, a fim de lhes recordar e aperfeiçoar o conteúdo daquelas leis, que Moisés trouxera, e cuja observância, se o povo hebreu observasse aquelas leis, eles poderiam então conhecer o estado de alegria que constitui o reino dos céus. Mas diante dessa nova recusa, e Jesus já antevendo, gente, os sabores que os judeus enfrentariam, ele já tem uma passagem em Mateus 23, 37, que ele lamenta o comportamento daquele povo. Ele adverte o povo e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos e vós não quisestes? Eis que a vossa casa
vos ficará deserto. Mas, preocupados ainda em conseguir vantagens puramente materiais, os judeus não estavam preocupados com a sua melhoria espiritual. Recusaram novamente o convite, sendo gente que não só repeliram a mensagem do Cristo, como ainda o ultrajaram e o mataram na cruz. Cumprindo a profecia de Jesus, o rei fica muito triste com essa nova recusa e destrói a cidade desses convidados. Mas isso não foi castigo, Deus não castiga os seus. Porque graças à recusa do povo eleito por Deus para receber o evangelho, foi colocado então, gente, em movimento a lei de causa e efeito. O povo de Israel sofre as consequências da recusa ao convite. E o que acontece aos judeus posteriormente à crucificação de Jesus? Eles foram trucidados pelos romanos e sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída por incêndios. E aí então o rei fala com seus servos: estenda o meu convite a todos que encontrardes, bons e maus, para que todos que quiserem venham participar da minha festa. Significa então, gente, que o evangelho foi pregado para todos os povos, pagãos e gentios, e vários deles se converteram à boa nova de Cristo e foram admitidos naquela festa de casamento em lugar dos primeiros e dos segundos convidados que se mostraram indignos, de adentrar naquela festa. A festa se enche de convidados. O cristianismo, então, gente, quer dizer que difundiu-se pelo mundo, dando origem a várias religiões cristãs que abrigam hoje milhões e milhões de fiéis. E aí o rei, vai ver os seus convidados que estavam à mesa, mas ele encontra um que não vestia túnica nupcial. E ele se espanta e pergunta por que ele estava ali sem a túnica nupcial. O homem nada respondeu, explicando: não basta que sejamos convidados, isso é, não basta dizer que sou praticante desta ou daquela doutrina, que sou membro desta ou daquela igreja, para tomar parte no banquete nupcial. É necessário, como condição expressa e indispensável, estar se revestido da túnica nupcial. O que é a túnica nupcial, gente? É o homem se desvestir das suas vestes materiais e começar a vestir, internalizar, as vestes espirituais. É fazer o coração puro e cumprindo a lei dos ensinamentos do Cristo. Então, o homem sem túnica, ele representa muitos de nós que ainda somos hipócritas, que vivemos exclusivamente para os nossos problemas, somos ainda indiferentes a dores do nosso próximo. E, embora convidados a participar dessa festa, nós seremos fatalmente encontrados sem as vestes adequadas. E aí não poderemos ficar entre os demais cristãos que se prepararam, sendo convidados nós, então, a retirar-nos da festa. Mas quando da transformação, gente, do nosso planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, precisamos lembrar que só vão permanecer neste banquete, isto é, no mundo de regeneração, quem estiver com as vestes apropriadas. Quem, na verdade, aproveitou a oportunidade desta festa aqui, trazendo para suas vidas todas as virtudes. E para fechar, o rei diz então a seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Isto tudo significa, gente, as encarnações expiatórias nas quais o espírito precisará passar pela dor para a expiação dos seus erros. Porque às vezes, após vários séculos, séculos e séculos de equívocos, o mundo superior fecha determinadas portas para nós, congela então algumas oportunidades para que a gente possa reconstituir o nosso destino, possamos alinhar o nosso coração com a lei divina. E eles fazem isso conosco com uma imensa tristeza, mas com a responsabilidade de educadores. E Kardec, finalmente, nos explica na questão 262A do Livro dos Espíritos: Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito,
ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos, então, se tornam dignos de adentrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Muito boa noite, muito obrigada, e que possamos nos tornar escolhidos para o próximo festim das bodas. Obrigada. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.